Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Que nessa manhã Ele possa falar aos nossos corações. E que realmente nós possamos estar cada vez mais próximos dEle, próximos também uns dos outros. A gente acabou de cantar que amamos ao Senhor. Eu te amo, ó Deus. Amém. E eu estava lembrando que o nosso Senhor, quando Ele falou com Pedro, após Pedro tê-lo negado, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E a gente sabe o que Pedro respondeu, mas eu queria só lembrar o que o Senhor disse a Pedro depois disso. Ele falou: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, amarmos o Senhor muitas vezes se manifesta em amarmos e servirmos os nossos irmãos. E eu estou começando assim porque esse é o encargo que eu tenho nessa manhã para estar compartilhando com os irmãos. E vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, como nós agradecemos a Ti e reconhecemos, Senhor, todo o árduo trabalho que o Senhor tem feito e que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Nessa manhã, Senhor, que possamos realmente nos dar a Ti, Senhor. Aprender também contigo que és manso e humilde de coração, Senhor. Fala aos nossos corações, edifica a Tua igreja e nos transforma cada vez mais, Senhor. Aqueles que se parecem contigo, que têm o Teu caráter e que manifestam a Tua vida e a Tua luz no meio, Senhor, de um mundo cheio de trevas e cheio de tantos problemas, Senhor. Em Teu nome nós pedimos. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão nessa manhã, irmãos, então, é amemo-nos uns aos outros. E eu pensei em compartilhar esse tema com os irmãos justamente por causa da reunião de quarta-feira. Que embora eu não tivesse nela presente, mas eu sei o que os irmãos leram, né? E provavelmente também ouvi pelo menos alguns dizendo que foi um tema bastante importante, né? E então eu gostaria de continuar um pouquinho talvez nesse tema que foi, se não me engano, o dia 26 do livro Permanecer em Cristo, que os irmãos têm visto, então, durante as quartas-feiras, e que o Senhor nos conceda graça para nós andarmos mais um pouco nesse tema, né? Então, o versículo deste capítulo, então, do livro que os irmãos estão lendo, né, é João 15, verso 12, que eu vou ler aqui, que diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas eu queria... esse verso já foi lido, então, ir lá para 1 João, primeira epístola de João, então, capítulo 3, verso 18. 1 João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade.
Então, João nos relembra aqui, né? Muitas vezes é fácil nós dizermos com os nossos lábios, né? Professarmos amor, mas aqui João nos lembra para nós fazermos isso de fato e de verdade. E quando nós falamos de amor a Deus, talvez seja relativamente fácil, né? A gente pensar em algumas coisas práticas que possamos fazer. Né? Ler a sua palavra, vir às reuniões, servir ao Senhor de tantas formas, né? Mas como é na prática amarmos aos irmãos? Como que isso pode ser mais do que alguma coisa que nós falamos, ser de fato e de verdade? Talvez a gente não saiba exatamente como fazer, ou talvez até saibamos como fazer algumas coisas, né? Nessa manhã, então, eu queria trazer um registro nos evangelhos da própria pena de João, de novo, nosso apóstolo do amor, onde só ele registra. É um episódio que existe só no Evangelho de João. Não tem Marcos, não tem Lucas, não tem Mateus. E esse episódio, ele aconteceu durante a ceia. E é algo que todos nós conhecemos. Chama-se lavar os pés. É o lava-pés, né? Está lá no capítulo 13 do Evangelho de João, então. Eu creio que a descrição desse acontecido, ele é bem conhecido de nós, e eu vou ler primeiramente duas porções desse capítulo. Né? João capítulo 13, primeiro do verso 12 ao 17, e depois o 34 e o 35. A descrição do que aconteceu está a partir do verso 1 até o verso 10. E depois a gente vai dar uma pincelada, não vou lê-lo todo. Tá? Então, João 13, a partir do 12, nós lemos: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E agora o verso 34 e 35 do mesmo capítulo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E eu queria então, irmãos, aplicar esse relato de Jesus. Talvez não seja, a gente pode até olhar e algumas das nossas Bíblias têm aí os subtítulos em negrito, né? Essa parte aqui do 12 até o 17, até o 20 tem, na minha Bíblia aqui tem
um subtítulo dizendo uma lição de humildade, e realmente é uma lição de humildade, mas talvez a gente perca um pouquinho do significado mais amplo disso, porque no finalzinho, então, né, lá no 34 e 35 que a gente acabou de ler, o Senhor toca no amor uns aos outros. Então, o lavar os pés não é apenas um sinal de humildade do Senhor, mas um sinal de amor do nosso Senhor para conosco, mas também um sinal do nosso amor uns pelos outros. Porque o Senhor Jesus nos incentiva e nos ensina a não somente que Ele lava os nossos pés, mas que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Então, o contexto, irmãos, como eu já disse, desse relato do capítulo 13, ele aconteceu durante a ceia, a última ceia do Senhor, junto com seus discípulos, que ele falou que ele esperava ansiosamente por comer aquela ceia junto com eles. E aconteceu mais uma coisa durante na verdade, aconteceram várias coisas durante a ceia, né? Mas uma coisa, então, que João registra para nós é que durante esse período da ceia, pela segunda vez, pelo menos, os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Quem de nós aqui é o mais importante? Isso não está registrado em João, mas está registrado em Lucas. Depois os irmãos podem ir lá dar uma olhada. Lucas capítulo 22. Vai falar que neste momento, durante a ceia, os discípulos estavam conversando entre eles quem era o maior, quem seria. Né? E o Senhor, então, ele ele responde ou ele age desta forma, né? Já que os discípulos estavam querendo saber quem deles era o maior, o Senhor Jesus então dá a eles esse ensino de retirar as suas vestes, cingir-se com uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos naquela ceia. Alguns irmãos falam que provavelmente nos preparativos da ceia o Senhor dispensou o servo, a escrava, que usualmente faria isso nas ocasiões onde se tinha algo parecido com isso, um jantar, um encontro, né? Quando existiam convidados, normalmente havia uma bacia com água, uma toalha e um servo ou uma serva que lavava os pés, fedidos daqueles todos que se achegavam àquele lugar, porque eles caminhavam naquelas ruas sujas, talvez com barro, usando sandálias, né? E ao chegar na casa eles tinham os seus pés sujos, então imagino que deveria ser muito bom, né? Chegar com um pé sujo na casa de alguém e você, né, teria ali os seus pés lavados. E, mais uma vez, isso era feito por um dos serviçais daquela casa. O Senhor, então, toma esse lugar e ele lava os pés. Provavelmente, então, os pés dos discípulos deviam estar sujos até aquele momento. E o Senhor faz isso. E quando o nosso Senhor começa a fazer isso, chega em Pedro, né? Sempre Pedro. Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo? Não. Imagina que o Senhor vai lavar meu pé. E o Senhor fala para Pedro, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não, Senhor, então lava o meu corpo inteiro, né? Então, esse é Pedro. Então o Senhor lava os pés de Pedro. Mas Jesus também lava os pés de outro, chamado Judas. E o Senhor sabia que Judas iria traí-lo. E o Senhor então faz isso, né? E depois que ele termina,
ele veste novamente a sua roupa e pergunta, então, vocês entenderam o que eu fiz? E aí ele, fala, porque eu fiz, vocês então façam a mesma coisa. Se vocês estão preocupados dentre vós quem é o maior, eu sendo o mestre e senhor, eu o sou, se eu fiz isso, façam vocês também o mesmo que eu fiz. Então esse é o contexto daquela época. Se nós trouxermos esse exemplo que o Senhor nos deu lá durante a ceia, para os nossos dias. Hoje nós usamos sapatos, tênis, as ruas são todas limpas comparado com o que era naquela época. Muito provavelmente nós não temos mais nenhum problema, de sujar os nossos pés enquanto andamos pelas estradas da vida. Mas certamente nós sujamos outras coisas ao andarmos na vida. Quantas coisas nós escondemos com um sapato? Estou falando figuradamente. Quantas coisas escondemos ao fecharmos as nossas roupas para que não vejam coisas dentro de nós, enquanto caminhamos na nossa vida. Da mesma forma como as pessoas e os discípulos andavam pelos caminhos da vida naquela época e sentiam a necessidade de serem limpos, de serem lavados, de terem os seus pés refrescados. Provavelmente hoje nós também tenhamos necessidades ao andarmos no nosso caminhar diário. Quantas coisas vêm até nós? Quantas dificuldades nós enfrentamos? A gente até fala que todo dia eu tenho que matar um leão, Quantos leões matamos ao longo da semana? Quantos problemas? Quantas dores? Quantas doenças no nosso corpo? Quantas doenças na nossa alma? E quantas doenças no nosso espírito nós não experimentamos ao andarmos? E quando nos reunimos, então, que bom seria e que bom é nós termos os nossos pés lavados. Recebermos a água do Senhor, que pode nos curar, que pode aliviar as nossas dores. Então, irmãos, o significado de lavar os pés dos irmãos hoje, eu diria que é amor e serviço aos irmãos. Amarmos aos irmãos e servirmos aos irmãos. Não somente quando nós estamos juntos, como estamos agora, muitos irmãos juntos, nos vemos, louvamos ao Senhor, cantamos, mas muitas vezes nós estamos aqui ainda com os nossos sapatos nos nossos pés e as nossas roupas todas abotoadas, sem coragem de abrir um pouco e mostrar as nossas fraquezas e as nossas necessidades uns aos outros. E a minha proposta, então, irmãos, é nós aplicarmos isso que o Senhor mostrou a nós no nosso dia a dia, porque, como eu falei, a gente vive vidas
com certeza muito mais complexas e complicadas do que os discípulos viveram na época deles. Talvez eles sofriam muito mais fisicamente do que nós. Mas hoje vivemos muito sobrecarregados na nossa alma e no nosso espírito. E onde é que nós temos buscado socorro, né? Nós somos sujeitos nessa vida a muitas pressões, a muitas cobranças, né? É o serviço que nos cobra, é a família que nos cobra, são os filhos que nos cobram, é o dinheiro que eu tenho que ganhar, né? É o desempenho que eu tenho que ter e tantas outras coisas que nos pressionam, né? E isso acaba também gerando em nós doenças físicas. Então nós sofremos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E quando nos reunimos, então, nós corremos o risco de virmos todos com máscaras, para nós tamparmos talvez algo que nós não queiramos mostrar de nós mesmos. Porque se mostrarmos, nós corremos o risco, ou não queremos correr o risco, de sermos rejeitados ou colocados de lado. Nós não somos iguais ao padrão que deveríamos ser. Nós não somos tão fortes como deveríamos ser. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos e vivemos muito tempo. Frequentamos as mesmas reuniões, nos sentamos um do lado do outro e nós não conhecemos realmente o irmão que está do nosso lado. Não conhecemos as suas lutas, nós não conhecemos as suas dificuldades e, consequentemente, nós não sabemos como lavar os pés, porque nós temos uma comunhão de fim de semana. Uma comunhão que a gente se vê 1 ou 2 vezes por semana, estamos juntos e nós simplesmente não nos relacionamos. Ou, talvez usando uma outra palavra, nós não temos amizades. Então, irmãos, nós temos amigos dentre os irmãos. Temos tido o privilégio de realmente cultivarmos uma amizade entre irmãos, a ponto de eu ter a coragem de abrir e desabotoar a minha camisa e falar: eu estou sentindo assim, mostrar as minhas cicatrizes, mostrar as minhas lutas, mostrar aquilo que eu sinto dentro de mim e ser amado, recebido, aceito pelos meus irmãos. E é disso, irmãos, que eu gostaria de realmente abordar, porque amar aos irmãos é algo que é prático. Amar os irmãos requer de nós tempo, doação, interesse real. Requer de nós uma disposição de estarmos com Ele. E talvez é tão mais fácil nós falarmos: Jesus, eu te amo, do que eu falar: Fernando, eu te amo. É mais comprometedor e às vezes eu não sinto que eu amo assim, né? E o amor é muito mais do que o sentimento. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E lavar os pés uns dos outros, irmãos, é uma via de mão dupla. Porque da mesma forma como quando alguém me procura para dizer das suas dificuldades e das suas lutas, eu também devo ir, né? Eu tenho que ter a coragem de abrir-me com um irmão, né? E também devo ter a coragem de eu mesmo me abrir com outro irmão. Então, é uma troca, é uma via de 2 mãos. E quando, irmãos, acontece algo, eu diria que quase
quase miraculoso quando nós abrimos o nosso coração com alguém, quando você mostra suas fraquezas, nós passamos a ser cúmplices, nós passamos a ser mais unidos nas nossas lutas e nas nossas dores do que nas nossas vitórias. Nos une muito mais as nossas fraquezas do que as nossas vitórias. Porque ao sofrermos junto com os irmãos, um vínculo se forma entre nós. Então, irmãos, devemos amar uns aos outros. E quando por acaso alguém nos procurar, né, para abrir o seu coração, qual é a nossa reação? Eu tenho um certo temor e uma certa experiência, irmãos, de que isso aconteceu já comigo, com a Luísa, né? Quando às vezes a gente se arrisca a falar alguma coisa de nós com algum irmão, às vezes a resposta que a gente tem é: o irmão, volta para o Espírito. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Tá certo. Mas às vezes o que a gente menos gostaria de ouvir é isso. Né? Às vezes eu queria um ouvido para ouvir. Não precisa falar nada. Eu queria um ouvido para que eu pudesse falar de mim. Para que eu pudesse contar aquilo que eu estou sentindo. E, irmão, nós somos um. Estamos juntos, estamos caminhando junto. E às vezes o lavar o pé do irmão é simplesmente ouvi-lo, né? Estar com ele, abraçá-lo, recebê-lo. Então, que a gente não tenha essa reação talvez muito espiritual, entre aspas, da nossa parte, porque realmente isso foi algo que nós experimentamos ao longo da nossa caminhada espiritual. Irmão, volta para o Espírito, invoca o nome do Senhor, que tudo vai se resolver. E provavelmente não era isso que eu estava querendo, né? A empatia que a gente deve ter uns com os outros, colocar-se no sapato de cada um, né? E realmente nos identificarmos com aquilo que os irmãos estão sentindo, porque ele é uma pessoa humana. Os nossos irmãos são pessoas humanas, não são anjos. São pessoas humanas, habitados pelo Senhor, que têm as suas lutas, que têm as suas dificuldades peculiares e que precisam no caminhar que alguém lave os seus pés, que tenham a atenção, que tenham a amizade. Então, empatia e escutarmos aquilo que os irmãos gostariam de estar falando conosco, né? Ou então, às vezes, a gente falar: isso é uma coisa para Deus fazer. Sim, Deus faz e Ele quer fazer. Aquilo que o nosso Senhor, aquilo que o nosso Pai poderia fazer por amor a nós, Ele já os fez. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho por cada um de nós. E como é que nós amamos os irmãos? Porque às vezes o que nós, como seres humanos, precisamos não é saber que Deus nos ama. Sim, é muito importante nós experimentarmos o amor de Deus. Mas quão gostoso é nós sabermos e pegarmos que, ou
termos a experiência de que, puxa, tem irmão que, se necessário for, ele morre no meu lugar. Ele dá a sua vida por mim. Eu posso contar com ele. Seja qual for o horário, seja qual for o dia, seja qual for o meu problema, seja qual for o meu pecado, eu sei que esse irmão me ama. Da mesma forma como uma mãe nunca vai deixar de ser mãe, independente daquilo que o seu filho está fazendo. Então, será que como o Senhor Jesus lavou os pés de Judas, sabendo quem era Judas, e o Senhor ainda naquele momento ele devia ter no seu coração, quem sabe, Judas muda de ideia. Quem sabe o amor vença essas dificuldades. E mesmo depois que Judas sai da ceia e o Senhor falar, o que você tiver que fazer, faça. Ainda quando Jesus se encontrou com ele, ele diz o quê? Aqui viestes, amigo. Então, irmãos, as nossas relações como irmãos. E eu estou falando aqui muito irmãos, mas também isso pode e deve extrapolar para outros círculos onde nós vivemos. Nossos amigos de trabalho, parentes, vizinhos, que também têm sentido tanta necessidade de ser amado, de ser recebido. Porque dessa forma é que as pessoas olhando para nós vão entender o amor de Deus. Então, irmãos, falar que nós devemos amar uns aos outros é tão básico, é tão necessário, né? Mas que às vezes nós, por vivermos como vivemos, atribulados e sempre ocupados com tantas coisas, passamos a não perceber, né, aqueles que estão à nossa volta. Passamos a não ter a sensibilidade para que possamos notar um pouquinho cada um daqueles que estão mais próximos de nós e vermos além da roupa, vermos um coração que está sofrendo alguma coisa. E às vezes nós podemos até, passa um tempo e determinado irmão sumiu. Puxa, o que aconteceu com a irmã Maria? O que aconteceu com o irmão João? Não tem vindo mais na reunião. De repente, sumiu. E depois a gente vai ver que ele sumiu porque ele se sentia muito sozinho. Ele ouvia palavras muito bonitas, mas ele não experimentava a realidade daquilo que nós dizemos que cremos. E aí, de repente, ele sumiu. E não é de repente, irmãos. É porque provavelmente ele foi dando sinais e ninguém de nós percebeu. E aí, da mesma forma como um casamento não acaba de repente, as nossas relações também não acabam de repente, né? Nós aqui não vemos os sinais que estão sendo emitidos. Então, o viver da igreja, a edificação da vida da igreja,
ela se dá. E eu estou cansado de ouvir, né? Alguns irmãos já falam isso bastante vezes. Ela não se dá aqui, no domingo de manhã e no domingo à noite. Também se dá aqui. Mas ela é edificada, ela é fortalecida, ela cresce e ela se fortalece fora dessas quatro paredes. Quando, eventualmente, nós nos reunimos um a um, quando nós nos encontramos, quando a gente vai tomar um café junto, quando a gente vai visitar um ao outro, quando nós temos oportunidades, então, de abrir os nossos corações, porque ninguém está dizendo para a gente, né, agora, irmãos, agora eu vou falar de mim para vocês, né? Não é isso que eu estou dizendo nesta reunião. Mas deveríamos sim, irmãos. Então, para ser prático, eu queria incentivar a cada um de nós a que sejamos pastores uns dos outros. Porque nenhum de nós tem condição de pastorear todo o rebanho. O Senhor tem sim, mas Ele vai fazer de que forma? Ele vai falar, ô Fernando, você tem um tempinho para ir visitar o irmão João? Ele vai fazer através de nós. O Senhor falou, olha, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, irmãos, nós podemos e devemos ser os pés do Senhor, as mãos do Senhor, os ouvidos do Senhor, a boca do Senhor, o coração do Senhor, na vida de cada um dos nossos irmãos. Porque dessa forma, a edificação do corpo, a nutrição, o fortalecimento do corpo de Cristo, dos membros uns dos outros, ela vai acontecendo. E dessa forma, quem é que é glorificado? É o amor do nosso Pai. Puxa, aquele povo lá é realmente diferente. Eu vejo isso no meio deles. Eu experimento isso no meio deles. Quem é que não vai querer fazer parte de uma comunidade como essa? De um corpo, de um grupo como esse, onde eu sou acolhido, eu sou amado, eu sou compreendido. É lógico que pode ter Judas no nosso meio, mas o Senhor se deu por ele também. Da mesma forma como haverão Pedros no nosso meio, né? Que até não quer mostrar, que ele vai se esconder, né? Senhor, né? Quando outras vezes, quando Pedro também lá colocou à frente, quando o Senhor falou que ele deveria morrer, né, que ele ia para uma cruz, e Pedro lá, de jeito nenhum, Senhor. Né? Aí o Senhor arreda de ti, arreda de Satanás. Mas o Senhor também, nessa ocasião, depois disso, nosso Senhor falou para Pedro, Pedro, o diabo está querendo te cirandar. E eu orei ao Pai. Então, não importa os Pedros e os Judas, importa que o Senhor tem colocado no nosso coração e tem nos dado um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Voltando então ao princípio, irmãos, como é que nós podemos manifestar o nosso amor uns pelos outros e como que nós podemos servir-nos uns aos outros? Aqui está uma dentre tantas formas que o Senhor, na sua sabedoria e na sua providência, vai preparar para cada um de nós. Nós somos um corpo e que, biologicamente falando, o nosso corpo
se autocura. Os entendidos aí na matéria dizem o seguinte, que nós enquanto dormimos, é o tempo que o nosso próprio corpo, ele se renova. Ele vai jogando as células velhas, as células adoecidas todas para fora e formando novas células. O corpo espiritual do Senhor é a mesma coisa. Coordenados pelo cabeça, ele vai usar cada membro, cada molécula, cada hormônio, cada alimento que está dentro desse corpo, para que ele mesmo se renove a cada dia. Então, quinta à noite, lá na casa do Abílio, um irmão leu um versículo dizendo que mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Nós somos um corpo espiritual. E neste corpo espiritual, cada membro, cada célula ajuda a outra sob a coordenação do cabeça, para que sejamos renovados, para que as nossas lutas possam ganhar novas forças e energias sejam colocadas a nós e em nós, através dos outros irmãos. Então, hoje o Senhor Jesus não está pessoalmente lavando os nossos pés, mas Ele convoca cada um de nós para que nós, então, lavemos os pés uns dos outros. Dessa forma, Ele vai prover o crescimento, a cura, o fortalecimento e a edificação do seu corpo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque eu fiz e dei a vocês o exemplo. Façam assim também vocês. Irmãos, é simples, mas requer de cada um de nós uma disposição, um passo, para que nós possamos realmente praticar e que tenhamos essa experiência no nosso meio. Porque é desta forma que conhecerão que nós somos filhos de Deus. Eu ouvi mais uma coisa durante essa semana, alguém, não cristão, né, falando da diferença do intelectual e do sábio. E essa pessoa estava dizendo o seguinte: o intelectual é aquele que tem na sua memória, na sua mente, informações sobre tantas coisas. E ele sabe cada uma delas, com detalhe. Mas essas informações que ele tem não operam nenhuma mudança na sua vida. Porque ele as tem na sua mente, mas ele não as tem no seu coração. O sábio, por sua vez, é aquele que tem informações, mas estas informações fazem com que ele tenha um caráter formado, moldado por aquelas informações que ele recebeu. De forma que, no seu caminhar, ele manifesta aquelas informações que ele tem na sua mente. O contrário do intelectual, que no seu caminhar, embora ele tenha as mesmas informações na sua mente, ele caminha como qualquer um nessa terra, cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas fraquezas e não se diferenciando de ninguém. Mas o sábio
como aquele prudente construtor que edifica a sua casa sobre a rocha, ele manifesta, porque aquela informação desce ao seu coração e ele usa isso como formação do seu caráter, do seu caminhar e do seu andar. O sábio, por onde ele anda, ele deixa atrás de si rastros de vida e de luz, por onde ele quer, por onde quer que ele passe. Que nós sejamos então, irmãos, aqueles que, por causa de tudo que temos ouvido, por causa da vida do Senhor Jesus que está colocada dentro de nós, e pela habitação do Espírito Santo no nosso espírito e dentro de cada um de nós, sejamos aqueles que recebem, interiorizam e praticam, de forma que, onde passamos, nós deixamos marcas na vida de outras pessoas. Eu estava conversando agora, antes da reunião, com um irmão, e a gente, conversando um pouco, de repente eu olhei para ele e falei: você é gente que gosta de gente. Quão bom é nós ficarmos próximos de gente que gosta de gente, porque tem gente que gosta de gente, tem gente que gosta de coisas. Que o Senhor possa nos ensinar a gostarmos de gente, a gastarmos tempo com gente, gastarmos a nossa vida com gente, porque são seres humanos que carregam a imagem e semelhança de Deus. E a igreja é uma reunião de seres humanos, alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor, e que estão caminhando, sim, ainda num mundo complicado, complexo, cheio de dificuldades, mas que aprenderam também a viverem juntos, dando suporte uns aos outros, amando uns aos outros e dando as suas vidas uns pelos outros. Não simplesmente, não é simplesmente a vida física, mas a vida da nossa alma. Então, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o ensinamento do nosso Senhor. E se aprendermos essas lições e colocarmos em prática, que a gente possa ser realmente aqueles que manifestam o caráter de Cristo no nosso andar. Então, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E essas coisas começam pequenininhos. Às vezes eu ouço a frase, que é verdadeira, que diz o seguinte: nós não podemos dar aquilo que não temos. Isso é verdadeiro. Mas no que diz respeito ao amor, irmãos, eu creio que nós podemos dizer que temos experimentado o amor de Deus na nossa vida. Deus tem sido misericordioso, amoroso, abundantemente para com cada um de nós. Então, temos amor. E se temos amor, podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Ele já demonstrou e já abriu o caminho para que nós possamos então sair da nossa própria limitação e realmente permitir que pessoas sejam amadas por Deus através de nós. Então, eu queria só ler mais 2 textos. Primeiro está lá em Hebreus. Não, vou ler Mateus primeiro. Mateus 25.
Mateus 25, verso 37 até o 40. É um outro contexto, eu vou pegar um pouquinho emprestado aqui esse texto, mas eu acho que ele é aplicável, é um princípio que é aplicável. Diz assim, 25, 37 em diante. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E depois, Hebreus 13. Verso 1 e verso 3. 1, 2 e 3, na verdade. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Então, irmãos, que esse tempo de comunhão, né, possa incentivar cada um de nós a termos a disposição no nosso coração de lavarmos os pés uns dos outros, porque foi isso que Jesus nos ensinou também durante a ceia, para que a sua igreja seja edificada, que corações sejam curados, que nós manifestemos aquilo que é talvez a mais importante característica do nosso Pai, que é Deus é amor. E que o Deus de amor possa ser conhecido através de nós, enquanto caminhamos nessa terra. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Que essa palavra que é viva e eficaz, Senhor, ela frutifique no nosso coração. Que ela transforme o nosso ser, Senhor. Que ela rebate os nossos corações. E que aquilo tudo que Tu tens sido para nós sejamos, Senhor, no nosso conviver com cada um dos nossos irmãos. Nos ensina a amar-nos uns aos outros. Nos ensina, Senhor, a termos misericórdia uns dos outros. Nos ensina a sermos empáticos uns com os outros, para que o Teu nome seja glorificado e para que sejamos testemunhas vivas do Teu amor. Seja com a Tua igreja, nos edifica e nos dá, Senhor, um caminhar conforme o Senhor nos ensinou nessa terra. Amém.